Você já ouviu falar de Elon Musk, de Bill Gates, de Mark Zuckerberg? São pessoas que viviam vidas comuns, mas que acreditaram em uma ideia e perseguiram seus objetivos. Não são, em princípio, mais inteligentes do que você ou eu. Apenas aproveitaram sua inteligência para criar algo que pudesse servir a muito mais gente. Assim também, Dr. Albert Sabin foi o desenvolvedor da vacina oral, aquela famosa gotinha contra a poliomielite, doença tão triste e que só existe porque o saneamento básico no mundo ainda não atingiu um índice decente. O grande problema é que em todos os lugares do mundo, gênios da ciência e da tecnologia precisam de mão de obra qualificada para desenvolverem suas pesquisas e obras. De todos os lugares despontam físicos, engenheiros, matemáticos, químicos, biólogos, médicos, geólogos, farmacêuticos e toda uma gama de profissionais que vão desempenhar funções importantes no progresso da humanidade. Tudo isso demanda a educação, formação de qualidade desde a primeira infância, que no Brasil é quase sempre desnutrida e sem perspectiva de futuro. E se os governos federal, estaduais e municipais tivessem outra visão de futuro? É sobre isso que vamos conversar neste vídeo. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Eu sou o professor Frederico Carvalho e, como sempre, conversaremos sobre um tema ligado à educação. Desde já, eu peço que você se inscreva no canal e que, caso goste do vídeo, deixe o seu gostei, o seu like tão importante para que a gente continue nessa missão de orientar os que necessitam a respeito da educação, orientação e carreira. Desde já, eu agradeço muito. Há muitos anos, o curso superior mais procurado no Brasil, tanto presencial como à distância, é o de pedagogia. Isso não é ruim. Quem dera houvesse mais pedagogos cuidando de nossas crianças e jovens pelo Brasil afora. Porém, grande parte desses profissionais encontra-se desempregado e trabalhando em subempregos porque o mercado de trabalho não possui frentes para absorvê-los. É algo que acontece muito no Brasil, não só com as carreiras de humanas, apesar dessas sofrerem absurdamente mais. E se os salários não são atraentes no Brasil para a referida área, isso não significa que a coisa esteja maravilhosa para a área tecnológica, biomédica e etc. Perguntariam alguns: Professor Frederico, há tantas empresas de tecnologia no Brasil, há tanto espaço e incentivos para as empresas aqui chegarem, tem tanta gente formada nas nossas universidades, por que tanto desemprego neste país? Por que tanta falta de oportunidade? Simplificando a resposta, eu diria que o Brasil é um grande sabotador do próprio Brasil. E se você acredita que seja esse ou aquele governo o responsável, esqueça. Se você acha que a culpa é dessa ou daquela ideologia, pense melhor. Na verdade, sempre foi assim. E não é por falta de recursos, é por falta de utilizarmos corretamente os recursos que nós temos. Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates, a NASA, o Google não querem tecnólogos em seus quadros, nem apenas graduados. Os portadores de MBA.
Eles querem PhDs preparados ou gênios. E se eu não sou nenhum gênio, teria que investir num bom mestrado, num bom doutorado e num bom pós-doutorado. E é por isso que poucas, sim, poucas grandes empresas que se fixam no Brasil oferecem os melhores salários para a mão de obra vindo do exterior. Parece triste, mas é assim. Aqui no Brasil, não existe incentivo de alimentação de qualidade para as famílias de baixa renda e menos ainda para crianças, que precisam estar muito bem nutridas desde pequenas para desempenharem melhor as funções cerebrais, incluindo aprendizado formal. Pelo contrário, é muito comum um possível vale alimentação ou ticket para a compra de leite ou gás se transformar, a partir de algum ágio, em vale cerveja, vale pinga. E, se você duvida, há algumas farmácias que foram descredenciadas do programa Farmácia Popular por ligações com postos de gasolina, bares, lojas de cosméticos, etc. Voltando à nossa questão, crianças bem alimentadas e saudáveis estão capacitadas a aprender. Então, ao lado da alimentação de qualidade e de estrutura sanitária, atuando ambas preventivamente nos grandes centros e no interior, viria a escolarização. Não a escolarização perfumaria, abro aspas e fecho aspas aí, como estão tentando fazer ao máximo em todos os níveis. Eu falo da escolarização raiz, aquela que alfabetiza com qualidade, que ensina a interpretar frases e textos, que ensina a contar, a somar, a subtrair, multiplicar e dividir, que ensina a interpretar os pequenos problemas matemáticos se utilizando da interpretação de textos, de ideias e que fixe esse conteúdo exemplificando e preparando para conhecimento da moeda, do uso do dinheiro e do uso consciente do dinheiro. É, moeda, dinheiro e o uso consciente dele. Medidas de perímetro, área, volume, nada de ciclo de 3 anos como fazem alguns municípios. O aluno que no primeiro ano estivesse em dificuldades, desde o início seria enviado para estudos no contraturno. E desde sempre sua dificuldade seria trabalhada, fosse por deficiência intelectual ou mera adaptação à rotina escolar. Com certeza, esse aluno seria fortalecido e grato àqueles que o impulsionaram, sem infantilização ou acobertamento. Seria o verdadeiro e efetivo crescimento. O aluno que segue em frente é o grande investimento da nação. Em princípio, é o que vai saber interpretar as questões de prova, é o que vai entender o livro que parecia ser chato, é o que vai entender o noticiário que ouve ou assiste. É o que vai ter opinião porque sabe interpretar por si e não pelos outros. É o que vai mobilizar o mercado de trabalho e nivelá-lo por cima, diferentemente do que acontece hoje. E o que ocorre hoje? Coisas que todo mundo vê, menos quem precisa. A não ser nos governos, que são sempre casos à parte, os melhores cargos são preenchidos por pessoas com melhor qualificação. Quando essa melhor qualificação é obtida no Brasil, tanto melhor. Mas nem sempre é. Quase nunca é. E é natural que a empresa busque mão de obra qualificada de fora. E se não o fizer, fecha a filial brasileira, diminuindo o contingente de empregos.
Se a empresa se mantém no Brasil, preenche os cargos de primeiro escalão com o que achou de melhor e no exterior também. E preenche o segundo escalão com quem tem a formação ainda qualificada, mestrado, doutorado. Só então entram os MBAs, pós-graduados, lato sensu e os graduados. Depois, os tecnólogos mais experimentados, além de um ou outro técnico experiente. Os de ensino médio começarão de baixo e terão que fazer muitos cursos para subirem na empresa. E os outros? A gente já imagina. Porém, se tivéssemos mais qualificados no primeiro escalão, mais empregos internos seriam gerados, mais empresas poderiam se interessar pelo Brasil e o panorama econômico e social poderia ser bem diferente. Imagino que seria muito bom se a Tesla fabricasse automóveis no Brasil, na contramão da Ford e da Honda, que a base espacial de Alcântara fosse de aluguel disputado entre a NASA, a Agência Espacial Russa, a SpaceX, que mais matemáticos brasileiros fossem contratados pela Microsoft e que mais universidades tivessem estudantes e profissionais qualificados para aliar meio ambiente com agronomia e que o agro fosse mais que econômico, que fosse alimentação saudável nas mesas de todos. E para não dizer que eu não falei das flores, não esqueça que o metaverso está aí. Economicamente, o seu jogo divertido pode converter fases vencidas em criptomoedas. E se você enjoar, pode vender o seu estágio por um bom dinheiro. E não vamos esquecer do que já falamos sobre a criação de ambientes propícios ao aprendizado de inúmeras carreiras, sem risco no universo real, para importantes treinamentos em ações fundamentais para a humanidade. Visionários são os que olham para a frente, na tentativa de algo melhor, não os que olham para o passado para reclamar. E é o claro exemplo do automóvel. O retrovisor é importante, mas não é o percurso que devemos seguir e por isso é pequeno. O retrovisor é menor. O percurso está à frente, no para-brisas, que é bem maior. E é o exemplo das referências do automóvel que impulsiona os grandes gênios. Não adianta reclamar do que passou, é pequeno. Não adianta chorar o leite derramado. A melhor forma de compensarmos os erros é progredindo aos acertos. Quem sabe o que teria feito João do Amaral Gurgel se tivesse cruzado com uma boa startup em seu tempo do velho automóvel Gurgel, primeiro carro elétrico do mundo. O que precisamos é acreditar e investir nos Joões, nas Adélias, nos Severinos, nas Patrícias, para que se tornem Elons, Bills, Marx, Alberts pelo mundo. Precisamos de visionários para que o ensino no Brasil seja mais eficiente e que traga frutos para mais e mais pessoas. Quem sabe, se começarem a investir direito, o que você acha? E se você gostou desse vídeo, por favor, inscreva-se no canal. Deixe o seu like, ative o sininho. Desde já agradeço pelo carinho e pela atenção, prometendo estar de volta na próxima terça-feira, se Deus quiser. Um grande abraço e até a próxima.